E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial. Hoje eu vou ensinar como você pode colorir um desenho que esteja só no traçado, um desenho preto e branco no traçado, como você colorir no Photoshop. Tá? É bem simples, mas o desenho ele deve estar só no traçado mesmo. Tá? Se você pegar um desenho preto e branco já com efeitos de sombra, luz, aí já não vai dar para utilizar as técnicas que eu vou ensinar aqui nesse vídeo. Tá? Um desenho simples só no traçado. Eu desenhei o Popeye. Para quem não sabe, o Popeye resumindo, é um marinheiro, um desenho antigo de um marinheiro que comia espinafre e ficava forte, tá? Então, bom, eu vou abrir primeiro aqui um documento em branco, né? Eu vou escolher aqui o tamanho do papel internacional, ou A4, se você quiser, quiser fazer um documento específico, é só você alterar aqui as medidas do documento, tá? Alterando aqui a altura e a largura. Resolução que eu uso sempre 300 pixels por inch, uma resolução alta. Tá? Se você colocar aqui 70, o desenho não vai ficar legível, não vai ficar legal, então eu trabalho com 300. Bom, se você já acompanha os meus tutoriais, né, isso daqui não é novidade, mas de repente eu falo sempre novamente, porque de repente é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, então eu acho bom explicar isso. A escala aqui, o modo de cor RGB. Então, se você quer o seu desenho para ser visualizado só na web, só na internet, tá? Então você vai utilizar RGB. Se você já pensar em imprimir o seu desenho, então é CMYK, porque a escala CMYK ela vai ser mais fiel ao que você vai estar vendo aqui, as cores que você vai estar utilizando no computador na hora da impressão. Tá? Então RGB para trabalhos online, só na internet, para impressão CMYK. Aqui é escala de cor. Né, isso daqui, o bit ele está relacionado com a tonalidade, a variação de cor que você consegue atingir. Então, quanto maior aqui esse número de bit, uma maior variação de cor você consegue atingir no seu desenho. Eu deixo como 16 porque aqui eu tenho uma boa variação de cor e ainda o documento não fica tão pesado. Cliquei em OK, pronto, o documento em branco foi criado. Então agora eu vou puxar o meu desenho que eu fiz só no traçado, vou dar aqui um place. Vou escolher aqui o desenho que eu fiz, tá? Eu escaneei o desenho, veio primeiro em PDF, depois né, eu salvei ele para ficar um pouquinho mais leve, aqui no formato de arquivo PNG, tá? O PNG. Eu gosto mais de trabalhar com o PNG que o JPEG, tá? O JPG. Então eu vou escolher aqui o PNG e vou puxar o meu desenho, tá? Então esse é o Popeye. Vou clicar aqui, place, ok. Bom, note que no Photoshop a gente trabalha por meio de layers, que são camadas, e você já vai entender o que é isso. Então aqui, ó, note que essa camada, que é esse layer que eu acabei de puxar, que é esse desenho aqui, ele tem um ícone aqui logo abaixo. Tá? Esse ícone aqui mostra que o layer não está rasterizado. Então, trabalhando com o layer dessa forma, eu não vou conseguir aplicar vários efeitos que eu quero. Então o que eu faço é, com o botão direito do mouse, eu vou rasterizar o layer. Agora sumiu, agora sim eu posso trabalhar do jeito que eu quero. Se você não consegue fazer um desenho assim, simples, só no traçado, de repente você não desenha, mas você gosta. Então você pode vir aqui na internet e procurar por desenho traçado, por exemplo. Desenho traçado. Acho que eu vou encontrar algumas coisas aqui. Ó, por exemplo, esse tipo de desenho simples, só com traçado. Você pode pegar esse desenho e colorir para treinar. Tá? Evite desenhos assim, ó, como esse daqui, que já está preenchido, tá? Já tem aqui alguns efeitos, vamos dizer assim. Por exemplo, esse crocodilo aqui, ó, eu tenho essas bolinhas aqui logo abaixo, passando uma textura no desenho. Isso já vai complicar eu colorir ele no computador. Então, procura um desenho mais simples mesmo. Por exemplo, se você gosta, sei lá, de mangá ou Dragon Ball, tá? Então você pode procurar aqui Dragon Ball, preto e branco, sei lá, preto e branco. Preto e branco. Eu acho que eu vou encontrar aqui algumas coisas. Vamos pesquisar aqui. Ó, por exemplo, um desenho assim, ó. Vendo? Só o traçado, sem detalhes. Então, esse desenho aqui eu já posso colorir. Uma coisa só que você fique atento, que eu quero que você fique atento por exemplo, esse desenho aqui já está com uma boa resolução. Procure desenhos assim, com boa resolução, tá? Dependendo do desenho que você puxar na internet, em baixa resolução, você vai ter dificuldades depois para colorir no Photoshop e daqui a pouco você já vai entender o porquê.
tá? Então eu escaneei, o meu desenho aqui está em boa resolução. Eu dei uma leve tratada nesse traçado, por quê? Porque quando você escaneia o desenho, né, ele vai escanear a folha do documento que eu desenhei, né? Então eu desenhei no papel ali, papel normal, tá? Com uma caneta nanquim, e o traçado ele vem todo falhado, né? Porque quando você escaneia é que você percebe as falhas, vem com sujeira na folha, tá? Então eu dei uma leve tratada, ó, sobrou uma sujeirinha aqui ainda, tá vendo? Mas tudo bem, beleza, tá? Bom, então agora o que eu vou fazer é começar a colorir. Então eu venho com essa varinha mágica, e é importante porque essa varinha mágica, né, ela vai ter a função de selecionar as partes que eu quero colorir do desenho. Então, por exemplo, eu vou selecionar só a pele dele, que seria aqui o rosto e os braços, né? Eu utilizo aqui essa varinha nessa segunda opção. Por quê? Porque se eu clicar aqui nessa primeira, você vai ver o que vai acontecer, tá? Essa varinha, à medida que eu clicar aqui no desenho, ele vai selecionar toda essa parte do desenho que estiver dentro do traçado. Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, do braço, que estiver dentro desse traçado aqui, dentro dessa delimitação, vai selecionar tudo isso daqui, ó. Então, eu cliquei, ó, selecionou tudo isso daqui, tá? O braço dele direito está selecionado. Então, é isso que essa varinha mágica vai fazer. O problema, se eu utilizar a varinha nessa opção, se eu clicar nesse segundo braço, vamos supor que eu queira selecionar os dois braços e o rosto. Então, se eu clicar aqui, ele vai desselecionar o braço direito e vai selecionar só o esquerdo. Então eu utilizo através dessa opção aqui a varinha, porque assim eu posso, tá? Essa segunda opção aqui, tá, pessoal? Porque agora eu posso selecionar várias partes ao mesmo tempo. O braço direito, o braço esquerdo, o rosto. Só toma cuidado, como eu vou fazer uma coloração de pele e eu quero que a coloração seja igual, né? Você não pode esquecer de selecionar todas as partes. Por exemplo, ó, dentro aqui da tatuagem ficou sem selecionar, porque está em outro espaço delimitado aqui dentro dessa bola. Então eu vou ter que clicar aqui também para pegar dentro aqui da tatuagem também. Então, ó, dentro aqui da tatuagem também. Então agora sim, eu selecionei toda a pele dele. Então agora é simples, Ctrl C, Ctrl V, só isso, tá? Ou se você utiliza o Macintosh, Comando C, Comando V. Então Ctrl C, Ctrl V. O que eu fiz agora, eu copiei essa camada aqui da pele dele dentro. Tá? Então agora se eu aplicar uma coloração, vai colorir tudo isso daqui. Então agora eu venho aqui, ó, função, Color Overlay, para eu aplicar uma cor, coloriu tudo. Então agora eu vou escolher aqui um tom de pele, mais rosado assim, um pouquinho mais claro assim. Ok, colori a pele. Tá? Então agora eu vou aplicar alguns efeitos de leve. Eu não quero que o vídeo seja muito longo, para não ficar muito cansativo, mas eu vou explicar também como você pode fazer uns efeitos ali, uma sombra, para dar aquele volume, não ficar um desenho muito chapado. Tá? Então o que eu faço aqui agora? Eu vou criar um layer acima desse layer, que é a pele, e eu intitulo também os layers. Tá? Eu vou escrever pele. Por quê que eu faço isso? Se o desenho é muito complexo, se o desenho tiver muitas partes para você colorir, você pode ficar perdido. Então é bom você intitular para você se localizar. Então agora eu vou aplicar o layer dos efeitos. Então eu vou criar um layer acima, uma camada, tá? Layer é camada. Então eu vou criar uma camada acima para eu começar a aplicar os efeitos aqui nessa pele de sombra. Então eu venho aqui, ó, vou clicar nesse ícone, criei um layer novo. Esse layer aqui está em branco. Então eu vou intitular ele como efeitos da pele. Efeitos da pele. Então agora eu vou começar a trabalhar. Então agora para eu trabalhar aqui com a sombra, né, aqui nessa pele, brilho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa cor com conta-gotas. Tá? Então ó, essa é a mesma cor que eu estou utilizando aqui. E eu vou escurecer ela um pouco. Para eu fazer a sombra. Então eu vou escurecer aqui um pouquinho para eu fazer a sombra. Então eu vou pegar aqui, ó, esse pincel. Tá? Esse pincel. Eu vou pegar aqui, sempre eu utilizo essa ponta de pincel esfumaçada, tá? Essa ponta aqui você precisa ser muito preciso, e como eu desenho com mouse, né, a gente não tem muita precisão com mouse, então geralmente eu trabalho com esse pincel esfumaçado, dependendo da situação, tá? Em alguns casos eu vou utilizar esse pincel também, mas eu utilizo mais esse pincel esfumaçado. Então agora eu vou ajustar aqui o tamanho da ponta do pincel, mais ou menos assim, talvez um pouquinho menor. Assim tá beleza, tá? E eu vou começar a aplicar aqui os efeitos, né? Bom,
Ó, se eu começar a pintar aqui, ele vai pintar em cima do desenho, tá? Deixa eu aumentar aqui a tonalidade da cor, a força da cor, na verdade, tá? A intensidade. Ó, se eu pintar aqui, ó, vai passar, eu vou desenhar em cima, né, do desenho. Não vai ficar legal, não vou conseguir aplicar os efeitos assim. Então, deixa eu voltar. O que eu vou fazer agora, eu vou selecionar esse layer que é a pele que eu acabei de criar, essa pele aqui, para eu desenhar só aqui dentro, para eu fazer a sombra só aqui dentro, para não escapar, tá? Então eu venho aqui, seguro o Ctrl ou seguro o comando, dependendo do seu computador, se for Macintosh, tá? Então seguro o Ctrl, segurou, então eu venho com o mouse aqui, nesse local, no layer de baixo, tá? Bem aqui, e vou clicar. Cliquei, selecionei o layer de baixo, então agora eu posso desenhar, ó, e não escapa, tá? Então, essa sombra está muito forte, tá vendo? Ó? Muito forte. Então, o que eu vou fazer aqui é dar uma suavizada na cor. Eu vou diminuir um pouco aqui a intensidade da cor e vou começar a fazer aqui essa sombra. Então, uma sombra mais suave, só para o desenho não ficar muito chapado, né? Aquele negócio ali muito chapado, né? Enfim, tá? Bom, o que você tem que notar, vamos dar um pouco de zoom aqui, é que à medida que você vai aplicando a sombra, né, você tem que ter uma noção ali, né, de onde você está aplicando essa sombra. Tá? Geralmente a sombra, onde ela vai se formar? Nas partes que estão mais escondidas da luz. Tá? Então, por exemplo, aqui embaixo do braço está escondido, né? Vamos supor que a luz esteja batendo dessa região aqui, ó, tá? Da direita aqui para a esquerda. Então, está mais escondido aqui essa parte esquerda, vai ficar mais sombreada. Tá? Então, as partes também que são mais fundas do rosto, né? Então, por exemplo, aqui é o queixo, bem no meio do queixo aqui, tá? Onde é mais fundo, eu também vou começar a aplicar aqui uma sombra, tá? Então, uma sombra de leve aqui. Não vou caprichar muito nos detalhes do desenho, mas é só para o desenho não ficar chapadão. Vou diminuir um pouco o pincel, então agora eu vou começar a contornar aqui essa parte que é mais funda, como eu falei, ó. Embaixo do nariz também é mais fundo, no queixo, essa parte aqui da gola, né? Tá? Onde bateria a sombra. Começar a aplicar aqui os efeitos embaixo do pescoço também. Então eu estou imaginando que a luz está vindo de cá para lá, tá? Da direita para a esquerda. Embaixo do cap dele, né, do boné também, aplicar uma sombrinha atrás aqui da cabeça, tá? Coisa de leve, só para o desenho não ficar muito chapado, aqui embaixo dos olhos. E uma parte que vai ficar, vamos dizer assim, mais brilhosa, né, onde você vai aplicar luz no desenho, é onde ressalta mais as partes proeminentes. Né? Então, por exemplo, na ponta do nariz, né, onde as partes mais elevadas, tá? São as partes que você vai aplicar luz. Então, eu posso pegar aqui uma cor mais clara, tipo essa, quase que um branco para dar o brilho. Então eu venho aqui com o pincel, vou começar a aplicar o brilho. Vou diminuir um pouco aqui o pincel, porque eu vou fazer uma sombra aqui, uma sombra não, uma luz aqui no nariz. Uma luz aqui também no queixo. De leve, né? Aqui. E aqui também no braço. Vou aumentar um pouco aqui. Sim. Agora o que você pode fazer também para ficar legal, né, é você vir aqui com essa mãozinha, ó, Smooth Tool. E essa mãozinha, na verdade, ela vai puxar. Então você pode puxar aqui o que você está desenhando. Ela vai obedecer aqui de acordo, né, com a sua mão. Você vai puxar, ela vai... Tá? Então eu vou puxar aqui essa sombra um pouquinho para fazer aqui mais ou menos aqui os efeitos da mão, né? Mais ou menos aqui os efeitos da mão dele. Então, mais ou menos assim. Puxando aqui de leve, puxando para cá também. Aqui. E aqui. Beleza? Então agora o que eu vou fazer para finalizar, ó, agora eu vou dar um Ctrl D ou Comando D, desselecionei, tá? Então aqui são os efeitos. Eu vou dar uma duplicada para ficar um pouco mais forte os efeitos que eu estou aplicando aqui. Então eu vou com o botão direito do mouse, duplicar, ok?
Ó, nota que ficou mais forte aqui, tá? Eu dupliquei, ficou mais evidente aqui os efeitos que eu tô dando. Então, beleza. Então, agora eu venho aqui, ó, com o botão do Ctrl segurado, tá? O Ctrl ou o comando, dependendo do seu computador. Então, segura o Ctrl, vem e clica nessa parte aqui do layer, tá? Não aqui, aqui, tá? Você vai clicar aqui, vai selecionar todos os layers que você quer agrupar, juntar em um só. Então eu vou juntar todos os efeitos com a cor da pele para ficar um layer só. Então agora eu venho com o botão direito do mouse, Merge Layers, agrupei todos os layers em um só. Virou uma coisa só. Então agora eu venho aqui e vou intitular como pele de novo. Então agora eu sei aqui que é a pele, tá? Vamos continuar o desenho. Então eu vou voltar aqui na base do desenho, no traçado, tá? Voltei na base do desenho. Então agora eu venho com a varinha mágica e vou selecionar a outra parte aqui do desenho para eu colorir. Vamos selecionar aqui a camiseta dele. Tá? Então eu selecionei essa parte de cima e eu tenho que selecionar também essa parte de baixo para ficar com a mesma cor. Tá? Então beleza, então mesmo sistema. Ctrl C, Ctrl V. Beleza, então aqui agora é a camiseta dele. E agora eu venho novamente, tá? Mesma técnica, Color Overlay. E eu vou aplicar meio que um cinza aqui, um cinza meio azulado, assim. Mais ou menos assim, um cinza meio azulado, tá? Não tão azulado, assim mais ou menos. Beleza, é meio que um cinza meio azulado. Bom, então agora eu vou dar um OK aqui. Na verdade a camiseta, ó, a camiseta do Popeye, se eu não me engano, é preta, tá? Mas eu não precisa, né? Eu estou fazendo aqui da minha imaginação, tá? OK? OK. Então agora eu vou aplicar os efeitos nessa camiseta. A mesma coisa, criei um layer acima, seleciono aqui, segurando o Ctrl, clico aqui no layer de baixo e vou aplicar os efeitos. Então eu venho com conta-gotas, seleciono a cor, vou escurecer essa cor aqui para aplicar a sombra. E a mesma coisa, então agora aqui vou começar a aplicar aqui a sombra. Onde eu acho que vai sombra aqui no desenho, tá? Debaixo aqui da gola, fazer um contorno aqui de leve. Beleza, uns efeitinhos aqui de leve, então, Ctrl D, desselecionei, segurando o Ctrl, clico no layer de baixo, botão direito do mouse, Merge Layers, juntei, virou um só. Então agora eu vou aplicar mais alguns efeitos aqui, deixa eu intitular como camiseta. E agora eu vou aplicar aqui um brilho legal, ó, usando essa ferramenta, Dodge Tool. Então eu venho aqui com ela, e essa eu posso usar aqui três formas, tá, de brilho, Midtones, Highlights. Eu gosto do Highlights que ele dá um brilho mais intenso. O Midtones ele já dá um brilho branco, vamos dizer assim, tá? E o Shadows eu quase não uso. Eu uso mais o Highlights ou o Midtones. Vou usar o Highlights que dá um brilho intenso e vou aplicar aqui um brilho. Na manga dele aqui um brilho. E um outro brilho aqui também. Mais ou menos aqui assim na camiseta dele. Deixa eu aumentar um pouco aqui o tamanho da ferramenta. Como se estivesse batendo um pouco de luz aqui também. Beleza? Então essa é a camiseta dele. Já deu um efeitinho. Partir para a próxima. Então agora eu venho aqui. O que eu posso fazer aqui? Uns botões também aqui. Então eu vou fazer uma tentativa de botão aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Então eu tenho que vir aqui na camiseta e eu vou criar um layer acima. Tá? Não adianta eu criar um layer abaixo da camiseta. Por exemplo, se eu criar um layer aqui, esse layer que eu acabei de criar, ele está abaixo da camiseta. Então o Photoshop ele vai seguir essa ordem. Então se eu desenhar aqui, tá? Deixa eu alterar essa cor aqui para você ter uma ideia, e começar a desenhar aqui nesse layer, não vai adiantar, ó, eu não estou vendo nada. Por quê? Eu não estou vendo porque o layer está abaixo. Então se eu subir o layer aqui para cima, eu já consigo ver o que eu fiz. Então só tome cuidado com essa ordem também que você vai, né, estar utilizando aqui os layers, tá? Bom, então agora eu venho aqui novamente, tá? Porque eu deletei o layer só para mostrar.
criei um layer novo acima da camiseta e vou fazer uma espécie de botão aqui. Então o botão dele vai ser, sei lá, amarelo, dessa cor aqui mais ou menos. Então agora eu venho com esse pincel, como eu quero que seja um negócio agora bem preciso, né, então eu vou precisar mudar o pincel. Eu já quero um negócio bem preciso, porque eu vou fazer os botões. Então mudei o pincel, então agora eu quero a cor forte mesmo, em 100%. E eu venho aqui e ajusto mais ou menos aqui o pincel para o tamanho do botão que eu quero fazer. Mais ou menos assim. Eu vou fazer 3 botões aqui só. Então eu vou clicar aqui, ó. Aqui. Mais ou menos o segundo. Como se estivesse aqui assim, ó. Tá? Mais ou menos aqui, tá? Ele não vai pegar o braço dele, porque o braço está acima, ó. O braço está acima, tá? Então, como se o botão estivesse aqui mesmo, vai ficar só a pontinha dele aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Só a pontinha. Não ficou muito legal aqui, porque pegou uma parte do traçado, né? O botão, tá? Ele tá acima aqui do traçado, então, ó, pegou uma parte do traçado. Mas eu já ajeito isso, tá? Então agora eu venho aqui com outro botão. Vou fazer o botão mais ou menos aqui assim, tá? O terceiro botão. Mais ou menos aqui assim, quase. Não, assim, né? Um pouquinho mais para baixo aqui. Aqui, assim, beleza. 3 botões. Então agora eu vou aplicar aqui alguns efeitinhos no botão. Esse é o botão. Para isso parecer um botão. Então agora eu vou dar meio que uma... deixar ele meio que 3D. Como eu faço isso? Eu venho aqui, ó. Vou aplicar esse efeito aqui. Bevel Emboss. E agora eu vou aumentar a força aqui do efeito. E vou deixar ele como se fosse um botão assim. Mais 3D, tá? Mais ou menos assim. Assim mesmo. Mudar um pouco dessa cor. Nota que a cor aqui da sombra está preta. Posso alterar a sombra para outra cor também, uma cor aqui mais suave, né? Tá, então agora, como que eu vou resolver esse problema aqui? É simples, eu só vim aqui, ó. Antes, só dar uma estilizada nesse botão, ficou muito redondinho, né? Vamos fazer um botão mais estilizado. Então eu vou vir aqui, ó. Talvez um botão mais esticado assim. Um botão mais assim, tá? Deixa eu mudar aqui a posição dele. Mais ou menos assim. Ó, nota que aqui o botão foi parar aqui quase nas costas dele, mas eu já vou ajeitar isso, tá? Mais ou menos assim. Beleza, ok. Apliquei. Então agora esse botão sumiu porque eu remanejei ele de lugar. Mas o que eu vou fazer agora é o seguinte. A primeira coisa eu vou rasterizar aqui esse layer para eu poder trabalhar com esses botões. Então eu vou rasterizar aqui o layer. Rasterizar o layer. Rasterizei. Virou agora um layer simples. Então agora eu venho aqui, ó. E eu vou separar, tá? Cada botão. Deixa eu apagar as outras partes aqui para eu trabalhar só com o botão, os 3 botões. Então eu venho aqui, com essa ferramenta aqui. Então agora eu vou dar um Ctrl, copiei o botão, agora eu deletei ele e Ctrl V. Então Ctrl C primeiro, para copiar, deletei, Ctrl V. Então agora o botão ele está separado dos outros dois. Eu posso remanejar ele para onde eu quiser. Então eu vou fazer o mesmo com esse daqui. Então eu volto para o layer de baixo, ó, esse segundo layer aqui, né, o segundo botão, desculpa. Então eu venho fazer a mesma coisa. Selecionei ele aqui, Ctrl C, deleta, Ctrl V. Então agora eu tenho 3 botões separados, eu posso colocar eles aonde eu quiser. Então agora eu venho aqui, ó,
Vamos escolher aqui, esse é o terceiro, acredito que esse daqui é o segundo botão. Deixa eu ver aqui ele, aqui. Então vou remanejar ele aqui mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui nessa posição. E esse último botão quase aqui saindo. Mais ou menos aqui, beleza? Bom, então agora, ó, vamos resolver esse problema aqui, né? Ele está tampando o traçado. Então é só vir aqui com uma borracha mais precisa, a ponta da borracha precisa mesmo, e eu vou cortar aqui o botão. Vou apagar, na verdade, o botão, ó, onde ele está passando aqui na linha, tá vendo? Está passando aqui na linha. Quando você quer um negócio muito preciso, é bom você dar um zoom, tá? Para você ver exatamente o que você está fazendo aqui. Deixa eu voltar um pouquinho, que eu cortei muito já do botão aqui. Vamos voltar para o layer. Então, ó, eu vou cortando aqui para aparecer a linha do desenho. Mais ou menos assim, né? Beleza? Ó, já ficou melhor. Tá, então agora eu venho e vou juntar todos os botões. Então, novamente, segura o Ctrl, vai clicando nos layers que você quer. Então, esses são os 3 botões, tá? Botão direito, Merge, juntou todos os botões em um só, beleza? Merge. Então agora, ó, os 3 botões voltaram a ser uma peça só. Então eu posso colocar aqui, botão. Vamos continuar. Então agora aqui eu vou colorir a gola, mesmo sistema, tá? É sempre importante você voltar no desenho, às vezes acontece muito, até mesmo comigo. Tá? Então eu estou aqui no botão que eu acabei de criar, então eu venho com a varinha mágica aqui e quero selecionar a gola. Não vai selecionar, por quê? Porque eu estou no layer do botão, ó. Eu estou aqui no layer do botão, então não adianta eu vir com a varinha aqui e tentar selecionar, porque ele só vai selecionar o botão, ó. Não adianta. Tá? Então eu tenho que voltar aqui para a base do desenho. Então eu voltei para a base, agora sim eu vou selecionar a gola. Então de novo, Ctrl C, Ctrl V, vamos fazer essa gola aqui uma cor mais vermelha, um negócio assim, vinho, uma coisa um pouquinho talvez mais clara aqui, assim, um vinho mais ou menos assim. Mais ou menos assim, ok, ok. Beleza. É um pouquinho mais vermelho, né? Tá muito... Beleza, então ok, ok. Então agora, essa é a gola, eu vou aplicar os efeitos. Então novamente, criei um layer acima, segurei o Ctrl, cliquei aqui, selecionei, vou aplicar aqui uns efeitos de leve aqui na gola. Vou pegar essa cor aqui, escurecer ela. Vou fazer uma espécie de linha. Então eu vou voltar aqui para o pincel que eu utilizo, que é o esfumaçado. A linha vai ser mais ou menos aqui dessa grossura, aqui mais ou menos assim. E 100%, beleza. Então eu venho aqui, dou um zoom. Quando eu falei, né, como eu falei, quando eu quero uma coisa um pouco mais precisa, eu dou um zoom aqui na imagem para ter mais precisão no traçado. Bom, com o mouse, galera, é meio difícil fazer uma linha perfeita aqui, tá? Então não vai ficar perfeito, vai ficar mais ou menos. O que você pode fazer também depois para corrigir o seu traçado, se você também desenha com mouse, e eu já vou mostrar, é usar aquela ferramenta, o Smooth Tool. Então você vem aqui com essa ferramenta e você pode ir remodelando aqui, ó. Por exemplo, aqui está meio torto, então eu posso ir remodelando aqui essa linha para ficar um pouquinho mais bonita, né? Menos mal feita aqui, tá? Vai ficar um traçado um pouquinho mais reto. Dando uma ajeitada aqui na linha. Ajeitar aqui também. Desenhar com mouse, tá? Muita gente, eu já ouvi falando, né? Muitas vezes, muitas pessoas já chegaram até mim e falaram: nossa, como você consegue desenhar com mouse? É uma questão de costume, cara. Você começa a desenhar. Eu já desenhei profissionalmente, tá? Eu já desenhei por muitos anos, na verdade, como desenhista profissional. Eu trabalhei para uma empresa portuguesa, tá? Como desenhista de anatomia humana, né? O corpo humano, né? E sempre eu utilizei o mouse, cara. Eu nunca tive aquelas pranchetas virtuais, aquelas canetas óticas, aquelas coisas todas, tá? Nunca tive. Então, assim, é uma questão de prática, né? Tem um velho ditado que diz, né? Quem
e eu acho sábio até, né? Quem não tem cão, caça com gato, você se vira. É só você começar a treinar, tá? Que você pega também a manha com o mouse. Se eu consigo, você também consegue, é uma questão de prática, tá? É uma questão de prática, né? Não é nada de outro mundo não você desenhar com o mouse, tá? É uma questão de prática. Então muitas vezes, às vezes a pessoa ela se sente desencorajada ali, né, de desenhar com o mouse. Ah, não, é muito difícil. Não é, assim, é uma questão de prática, tá? Não vou falar também que é facinho você começar a desenhar com o mouse, mas se você começar a treinar todo dia, né, e começar a desenhar com o mouse, você vai começar a praticar e você vai ver que a sua habilidade vai começar a melhorar também, né? Você vai, tá? Então beleza, não precisa ser perfeito não, Ctrl D, tá? Então deixa eu duplicar o layer aqui, botão direito, duplicar, para o traçado ficar um pouco mais forte, beleza. Então agora eu vou juntar aqui tudo na gola. Juntei na gola. Agora eu vou aplicar uma sombra, ó. Nota que aqui são as linhas, tá? Então deixa o botão direito não, Ctrl, segurei, Merge, juntei as linhas em uma só. Então agora eu vou criar um efeito, uma sombra de leve aqui na gola, e eu vou criar um layer entre essas linhas e a base aqui a gola, tá? Um layer entre esses dois. Por quê? Porque eu vou aplicar aqui uma sombra de leve aqui na gola, né? Vou escurecer um pouco aqui. E se eu criar aqui um layer acima dessas linhas, se eu aplicar a sombra que eu aplicar vai tampar a linha. Então eu não quero tampar a linha. Então eu vou criar um layer entre a linha e entre a gola, tá? Então, um layer aqui no meio. Então, esse é o layer, tá? Então, nota que esse layer, ó, esse layer de cima são as linhas, essas linhas aqui. Esse layer é a gola e eu criei esse layer aqui no meio dos dois. Então, agora eu venho, seleciono aqui, segurando o comando, cliquei na gola e vou aplicar aqui uma sombra um pouquinho mais clara assim. Opa, tava tentando fazer com o Smooth Tool, ó, é com a caneta, tá vendo? Com a caneta. Então eu venho aqui com a caneta, pincel esfumaçado, aumento um pouco aqui, a força aqui mais ou menos 60, 70. Então, ó, tá vendo que agora ele não pega na linha, tá? Por quê? Porque a linha tá acima, tá? Então, e uma coisa que é legal também, ó, apliquei uma sombra de leve aqui, tá? Uma coisa que eu acho legal é Ctrl D, tá? Então, ó, selecionei. Eu posso aplicar um efeito aqui para a sombra ficar mais forte, ó, Multiply. A sombra fica mais forte, tá? Ficou muito forte, né? Mas só para você ter uma ideia que eu posso também intensificar aqui a sombra, tá? Bom, como ficou muito forte aqui essa sombra, é só eu tirar aqui um pouco a opacidade dela para ela ficar um pouquinho mais clara, não ficar assim tão forte, beleza? Bom, então, ó, vamos continuar aqui o desenho. Vou voltar para a base, aqui o layer do Popeye. Então agora eu vou fazer aqui essa calça, Ctrl C, Ctrl V. Vamos colorir ela aqui com uma cor, como se fosse aqui a calça jeans, aquela cor escura de calça jeans, né? Beleza, ok, ok. Então agora eu vou aplicar uns efeitos nessa calça, criei um layer acima, selecionei o de baixo, venho aqui, vou aplicar a sombra, escurecer mais aqui essa calça aqui e depois uns efeitos de luz. Então aqui, ó, como eu falei, né, sempre nas partes mais escondidas vai ter sombra, essas partes aqui mais escondidas. E agora eu vou aplicar de leve aqui um efeito de luz, clarear um pouco aqui. Aumentar aqui uma luz aqui. Muito forte. Beleza? Uns efeitos de luz aqui. Beleza, então agora vamos juntar tudo aqui no mesmo layer, segurando o comando, cliquei no layer de baixo, botão direito, Merge virou um só. Então agora eu posso também aplicar com esse daqui, ó, lembra, o Dodge Tool? Alguns efeitos a mais aqui de luz e sombra aqui, tá? Então, Dodge Tool,
intensificar um pouco aqui essa luz aqui da perna dele. Beleza? Tá feito a calça. Então agora, novamente, intitula aqui para você não se ficar perdido. Calça. Volta para a base do desenho aqui no layer de baixo. Vamos pegar aqui o sapato dele. Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu já vou aplicar uma cor mais um caramelo, alguma coisa assim, né? Um sapato mais meio que assim, tá? Um pouquinho mais amarelado. Beleza? Ok, ok. Então agora, novamente, cliquei, criei um layer acima, dou um zoom, vou pegar essa cor com conta-gotas, selecionei, vou escurecer um pouquinho aqui para fazer a sombra. Agora eu venho aqui, começar a aplicar aqui a sombra. Aumentar aqui um pouco a intensidade da cor. Ó, essa parte mais escondida aqui do sapato com mais sombra. Beleza? Então agora eu venho aqui, tá? Ó, sombra e o sapato, beleza? Vamos juntar. Seguro o Ctrl, clica no layer de baixo. Juntei tudo, que é o sapato. Então agora eu vou fazer aqui a sola. Volta para a base, seleciono aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou aplicar nessa sola uma cor um pouquinho mais clara do que a cor do sapato, para diferenciar um pouco. Opa, Color Overlay. Estou clicando aqui no lugar errado. Color Overlay. Beleza. Vou pegar essa cor primeiro e agora eu vou dar uma clareada aqui para dar uma diferenciada na sola. Tá? Então essa é a sola. Criei um layer acima. Seleciono a sola. E agora eu vou fazer aqui uma espécie de linha. Como se fosse aqui. Vou pegar essa cor aqui. Tá? Ó, conta-gotas. Peguei. Para fazer as linhas da sola, né? Como se fosse o solado mesmo. Então eu venho aqui. Mais ou menos assim. Beleza. Ctrl D para selecionar. Fiz o solado, então agora para ficar um efeito de solado, algum efeitinho a mais aqui, ó, tá? Essas são as linhas. Eu venho aqui, ó, função, Bevel Emboss, eu vou dar uma tridimensionalidade ali. Vamos aumentar um pouco aqui para eu ver o que eu estou fazendo. Nessas linhas, para dar aquele efeito de tridimensionalidade, tá? Mais ou menos assim. Beleza? A sola dele. Bom, feito isso, vamos continuar. Então aqui a sola, vamos juntar tudo com o sapato aqui dele. Esse é o sapato e aqui é a sola, né? Então, beleza. Selecionei, botão direito, merge, juntou, virou um só. Sapato. Então agora eu venho aqui, ó, novamente, volto para a base. Vamos pegar aqui essa parte da gola dele. Gola, gola. Selecionei os dois, Ctrl C, Ctrl V. Venho aqui na função. Vou aplicar aqui uma cor um pouquinho mais escura, mais ou menos assim. Mais ou menos assim, ok, ok. Beleza, então agora eu venho, mesma coisa, criei um layer acima, seguro o Ctrl, clico no layer de baixo, vou aplicar aqui um efeito de sombra. Então, selecionei essa cor da gola, vamos escurecer para fazer a sombra, beleza. Vou aumentar um pouquinho o meu pincel, a cor está muito forte, vou diminuir um pouco a cor. Beleza? Ctrl D, selecionei. Então agora, novamente, segurando o Ctrl, clico no layer de baixo, botão direito, merge, juntou, virou um só. Então agora eu venho aqui novamente, Dodge Tool, para aplicar um brilho aqui, de leve aqui. Tá. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Beleza, um brilho de leve aqui na gola dele.
Beleza? Então voltando aqui agora, volta novamente, aqui é a gola. Gola não, manga, né? A gola, ó, eu falando gola, é a manga. Volta aqui pro Popeye, pra base. Vamos fazer a boina dele aqui. A boina dele, se eu não me engano, é branco. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Aí você fala, mas branco já tá, como você vai fazer os efeitos aqui na boina? Beleza, a boina dele é branca, vamos fazer a sombra em cinza para dar aquela, né, sensação de volume. Então essa é a boina dele aqui. Vou colocar aqui chapéu, boina, sei lá. Chapéu. Opa, cadê? Sumiu. Deixa assim mesmo, chape. Então eu venho aqui agora, seleciono, crio um layer acima, seleciono a boina e eu vou vir com cinza para dar a sensação de volume aqui na boina dele. Então aumento um pouco aqui. Mais ou menos assim, ó. Beleza? Então agora eu venho aqui, seleciono, layer de baixo, virou um só. Posso dar aqui um efeito de luz, aqui, alguma coisa assim na boina dele, ó. Beleza. Não gostei dessa luz não, deixa eu voltar aqui. Aqui, beleza. Vamos voltar aqui, layers, tá? Eu volto pelo histórico às vezes, tá? Eu posso voltar por aqui, ó. Eu posso voltar para passos anteriores, por exemplo, aqui, ó. Então, às vezes, né, você consegue ainda salvar o desenho aqui pelo histórico. Vamos voltar aqui para os layers, voltei. Então, aqui é o chapéu. Chapéu. Então, agora eu volto para a base. Vou selecionar aqui essa parte aqui da boina. Ctrl C, Ctrl V. Vamos aplicar aqui meio que um azul. Beleza. Então aqui, volto para a base. Color Overlay. Ó, nota que interessante aqui, ó. Foi até bom eu ter feito isso. Ó, essa parte aqui ficou sem selecionar, tá vendo? Então é isso que você tem que tomar cuidado. Então vamos deletar aqui esse layer e selecionar novamente. Ó. Seleciona aqui e aqui também, porque faz parte do mesmo objeto. Então é isso que você tem que prestar atenção. Ctrl C, Ctrl V. Opa, desculpa. Ctrl C, Ctrl V. Então agora eu venho, crio um layer acima. Ah não, vai ter essa mesma cor aqui do azul, né? Então, Color Overlay. Beleza. Então agora eu vou aplicar aqui meio que uns efeitos de sombra aqui. Então eu venho aqui, escureço um pouco aqui. E bem nessa parte de baixo aqui da boina, vou aplicar aqui uma sombra de leve aqui, ó. Beleza? E aqui nessa fita também. Então o que eu vou fazer para aplicar esse efeito na fita também, eu vou jogar esse layer para cima da fita que está aqui, ó, esse layer de cima. Então eu vou jogar esse layer desse efeito para cima. Vou selecionar agora aqui a fita. Vou aplicar o efeito na fita também. Beleza? Então agora eu venho, volto aqui. Para desselecionar, Ctrl D. Selecionei. Então o que eu quero junto são, tá, é esse layer, esse e esse, certo? Então eu venho aqui, ó, segurando o Ctrl, clico nesse, juntei os três layers que eu quero, botão direito, Merge, virou um só. Então agora está faltando pouco, ó, o cachimbo dele. Então eu venho aqui, seleciono aqui o cachimbo, Ctrl C, Ctrl V, Color Overlay, eu errei, viu? Color Overlay. Então agora eu vou aplicar aqui meio que um marrom também, meio assim caramelo. Ok. Criei um layer acima. Novamente, segura o Ctrl, clica no layer de baixo. Conta gotas. Vamos escurecer aqui esse cachimbo um pouco
dos lados para dar aquela sensação de volume. Então eu venho aqui com um pincel um pouquinho menor, ajusto o tamanho e venho escurecendo aqui, ficou muito forte essa sombra. Vou escurecendo aqui dos lados para dar aquela sensação de volume. Beleza? Então agora eu venho aqui, ó, novamente, Ctrl D para desselecionar, desselecionou, segurando ainda o Ctrl, clico no layer de baixo, Merge Layers, botão direito, Merge Layers, já era. Então agora eu vou aplicar aqui um Dodge Tool, como se fosse um brilho nesse cachimbo. Então o Dodge Tool eu venho aqui para fazer um brilho no cachimbo. Então agora vamos fazer essa parte de dentro aqui do cachimbo. Voltei para a base do desenho, Ctrl C, Ctrl V. Um pouquinho mais escura essa parte aqui, mais ou menos dessa cor da sombra. E agora eu vou aplicar uma espécie aqui de profundidade aqui no cachimbo, para essa parte aqui parecer mesmo que é uma parte aberta. Então eu venho aqui, ó, novamente, crio um layer acima em branco, seguro o Ctrl, seleciono o layer de baixo e agora, bem lá no fundo do cachimbo, bem no fundo, eu vou escurecer bem, para dar aquela sensação de profundidade mesmo, né, que está aberto ali o cachimbo. Então aqui, ó, vou escurecer bem aqui assim, essa parte. Beleza? Selecionou aí, ó. Tá? Deu aquela sensação de profundidade. Então agora eu venho aqui no cachimbo. Então, segurando o Ctrl, eu vou selecionar esse layer e esse aqui que eu também quero para virar uma peça só. Então, segurando o Ctrl, cliquei nos 3 layers, botão direito do mouse, Merge, virou um só. É o cachimbo, tá? Então aqui K, cachimbo, aqui a aba do boné, né? A aba. Beleza, e agora falta aqui, ó. Vem aqui, Ctrl C, Ctrl V, Color Overlay. Vou aplicar aqui meio que um amarelo. Beleza? Agora eu vou aplicar uns efeitos aqui, ó. Bevel Emboss, para dar aquela sensação de tridimensionalidade. Vou mudar aqui a cor da sombra, aqui está preto nessa sombra. Vou colocar meio que assim, um amarelo mais legal, beleza? Ok? Então agora, para finalizar o desenho já está finalizado. Eu quero, né, quando eu estou trabalhando assim, eu trabalho por meio de layers até eu finalizar o desenho, porque eu consigo fazer edição, fazer as coisas, né? Se eu quiser também, eu posso continuar aqui, ó, por exemplo, nessa roupa aqui, ó, cadê a roupa dele? A roupa dele, cadê? Ó, pele, botão, camiseta. Aqui, ó, vou criar um layer acima, fazer meio que essa linha aqui né, da camiseta dele, que tem os botões, sem a linha fica meio estranho, né? Então eu venho aqui, ó, eu venho com um pincel já mais fino, também não tão fino, mais ou menos assim, e eu venho aqui e vou fazer essa linha aqui. Beleza? Ó, mais ou menos assim. Opa. Beleza, fiz a linha ali da roupa. Então agora eu venho, Ctrl D, vou juntar aqui com a camiseta. Juntei. Essa é a camiseta. E aí eu posso aplicar mais uns brilhos aqui com o Dodge Tool também, ó. Highlight, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Um brilho aqui na roupa dele aqui. Esse brilho aqui está muito forte, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Mais ou menos assim. Aqui eu posso dar uma escurecida, também eu utilizo para fazer sombra o Burn Tool. Ó. Então o Burn Tool ele vai deixar a sombra mais escura ainda do que ela já é. Então eu posso dar, por exemplo, aqui uma sombra nessa linha aqui para ficar mais legal. Ó. Meio que uma sombra bem aqui no meio. Vai intensificar a cor da linha, né? Ó. Uma sombra aqui. Então aí eu vou brincando, né? Enfim, tá?
Ctrl D, ó, o Popeye feito. Então agora, para eu finalizar tudo, como eu falei, depois que eu finalizo, eu vou juntar tudo em um layer só, para eu ficar com o desenho. Só que como aqui eu tenho a folha do documento que eu desenhei escaneada, vamos supor que eu queira só o Popeye, que eu não queira a folha do documento, porque eu posso remanejar o Popeye, eu posso pegar o Popeye, jogar para lá, jogar para cá, em um fundo que eu desenhar, alguma coisa assim. Então eu quero só o Popeye, eu não quero a folha inteira. Então o que eu faço? Eu venho aqui no primeiro layer, que é a base. Então agora eu vou segurar o Shift, tá? O Shift, eu vou lá em cima, clico no último, selecionei todos eles, botão direito, Merge, juntei, todos viraram um só. Só que aqui, como eu falei, é a folha. Tanto que se eu dar um Ctrl T, tá? Então se você segurar Ctrl T, você pode remanejar o tamanho do documento. Ó, ó o tamanho que está o meu desenho, porque é a folha. Então tudo isso daqui que está atrás do desenho é a folha, é o papel. Então eu não quero, eu quero que o desenho fique só o Popeye, ele num fundo transparente, por exemplo, num fundo azul, enfim. Então como eu vou fazer isso? Então eu vou tirar o fundo agora, eu vou ter que tirar esse fundo, excluir. Então eu venho aqui com a varinha mágica e vou clicar aqui, ó, fora do Popeye. Selecionei o fundo. Então agora eu venho, clicar em deletar, deletei. Tá? Então agora eu só tenho o Popeye. Só que você tem que tomar cuidado porque geralmente sobram umas rebarbas. Às vezes a folha é maior, a folha ela está aqui no documento do Photoshop, espalhada para cá, às vezes ela sai mesmo do documento. Né? A folha está aqui, então você não consegue identificar se tem ou não papel, porque a folha está branca. Tá? Então, o que às vezes você pode fazer para testar, para ver se selecionou mesmo todo o documento e apagou todo o documento, só ficou o desenho, é dar um Ctrl T novamente. Então, ó, nota que ainda tem alguma coisa aqui, perdão, que tem alguma coisa aqui ainda que está atrapalhando. Ó. O Popeye não está selecionado só o Popeye. Tem alguma coisa por aqui que ainda não foi deletada. Então eu posso vir aqui, né, com essa ferramenta aqui, ó, esse quadrado retangular, e eu vou limpar, eu vou selecionar toda essa área aqui acima do Popeye. Alguma coisa aqui deve estar, um cisco, alguma coisa aqui ainda. Então eu venho, ó, deletar, e agora eu faço o teste novamente. Então está em Ctrl D para selecionar, Ctrl D. Então agora eu venho, seguro o Ctrl, Ctrl T, agora sim, ó, selecionou só o Popeye. Ainda não, ó, pode ver que ainda aqui, novamente, tá, Ctrl T. Aqui tá beleza, ó, até aqui tá bom, só que aqui tem alguma coisa ainda, tem alguma sujeira aqui, ó, por aqui, tá? Por quê? Porque era para estar aqui, ó, nessa delimitação do Popeye. Se o quadrado está selecionando até aqui, tem alguma sujeira por aqui ainda. Então eu venho aqui, ó, novamente, seleciono toda essa área aqui, até quase o pé dele ali. Não posso cortar o pé, tá? Tem que tomar cuidado para não cortar o desenho. Deletei, beleza. Então agora novamente, o mesmo teste. Ctrl T, agora sim. Agora eu tenho só o desenho e eu posso remanejar ele, né? Remanejar inclusive o tamanho. Se você quiser remanejar o tamanho, tá? Você tem que clicar aqui, ó, nesse cadeado. Por quê? Porque se eu fizer simplesmente assim, eu posso distorcer o desenho. Tá? Então você vai clicar no cadeado, fecha o cadeado e agora ele mantém o tamanho. Eu posso remanejar aqui o tamanho dele, a posição dele assim, assado, tá? Beleza? Vamos deixar aqui 100% mesmo. E agora, para finalizar o desenho, galera, o desenho está feito, eu posso dar uma alterada na cor dele aqui, por exemplo, ó, vim aqui, Image, Levels, e dar uma reajustada aqui na cor dele, ficar uma cor mais viva, alguma coisa assim, eu posso trabalhar nessa cor dele aqui, tá? Ó, o antes e o depois. Antes e o depois. Vou deixar assim, ficou mais legal depois. Beleza, agora para finalizar mesmo o vídeo, eu sei que já está cumprido, aqui já foram... não tenho ideia de quanto já deu de tutorial, mas enfim, vamos fazer uma sombra do Popeye aqui para finalizar. Como eu faço uma sombra dele projetada no fundo? Então eu venho aqui, ó, botão direito do mouse, duplicar layer, dupliquei. Então eu vou jogar, essa daqui é a sombra. Vou jogar a sombra atrás dele, né? A sombra tem que ficar atrás do Popeye. Jogo a sombra aqui atrás. Ou o Popeye na frente, né? Enfim, então a sombra tem que ficar aqui, essa é a sombra. Então eu venho aqui, ó, e vou Color Overlay e vou aqui mudar a cor do Popeye. Então para um cinza, por exemplo, esse cinza aqui que é a cor da sombra. Então eu venho aqui agora, ó, eu venho, né, segurando aqui, utilizando essa ferramenta para eu... Então eu vou fazer uma sombra aqui no fundo, como eu falei, tá? Então, né, a sombra não é assim, a não ser que ele esteja, né, ali
com uma parede atrás dele para a sombra ser projetada dessa forma. Só que vamos supor que eu quero a sombra dele no chão. Então eu venho aqui, ó, transforme, transforme aqui, tá? Transforme, distort, tá? Então essa opção. Então agora eu vou projetar a sombra dele no chão. Então eu venho aqui, ó, seria mais ou menos assim, né? Beleza? Cliquei. Então agora eu vou tirar um pouco essa opacidade aqui da sombra para ficar uma sombra mais suave, um negócio mais legal. Beleza, pessoal? Então olha como ficou aí o Popeye. Certo? Bom, o que eu falei da resolução, de você trazer um desenho com boa resolução, é porque se você traz um desenho com baixa resolução, o que pode acontecer, ó, se você dá um zoom, ficar falhas no desenho, como aqui, ó. Tem algumas falhas, e às vezes essas falhas, elas vão surgir justamente nesses cantos aqui, tá? Algumas falhas. Então quando você clicar aqui para selecionar a área para você fazer a coloração, o Photoshop pode não selecionar essas áreas que estão falhadas, ele não vai selecionar. Então vão ficar pontos em brancos no seu desenho, vão ficar áreas falhadas, não vai ficar legal. Então é por isso que você deve sempre utilizar um desenho, uma fonte, né, com boa resolução. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do desenho. Se inscrevam no meu canal, que logo eu vou voltar com novos vídeos tutoriais, novos vídeos como esse. Certo? Muito obrigado e até a próxima.